Irmãos e irmãs em Cristo, caros amigos do Núcleo das Aldeias de Vida de Campo Belo, hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum. Neste dia, a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Está no capítulo 21, versículos 28 a 32. Nesta passagem do Evangelho, Jesus conta uma parábola para ensinar quem é que faz a vontade de Deus realmente e o que é fazer a vontade de Deus. Segundo esta parábola, um homem tinha 2 filhos. Ele chamou um filho e disse-lhe: vai trabalhar na minha vinha. Esse filho respondeu ao pai: não. Porém, em seguida, ele mudou de ideia e foi para a vinha para fazer exatamente aquilo que o pai lhe pediu. Outro filho foi chamado por aquele pai e o pai fez a ele o mesmo pedido: vai trabalhar na minha vinha. Esse segundo filho respondeu prontamente: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Esse segundo filho ficou apenas na palavra. Não realizou de fato a vontade daquele pai. Jesus então faz uma pergunta óbvia. Jesus pergunta: qual dos 2 que realmente fez a vontade do pai? Claro que foi aquele que, embora tenha dito não no primeiro momento, depois ele foi e fez exatamente o que o pai esperava dele. O segundo, que parecia tão pronto e tão disposto a fazer a vontade do pai, ficou só na palavra, não nas ações. Jesus contou esta parábola para os anciãos do povo e para os sacerdotes do templo de Jerusalém. E no final, Jesus diz algo muito desconcertante para aqueles homens da religião. Jesus disse para eles: em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por que Jesus disse algo tão forte assim para aqueles homens da religião daquele tempo? Porque aqueles homens, os sacerdotes e os anciãos do povo, embora fossem pessoas que conheciam profundamente os ensinamentos da lei de Deus, eram pessoas que frequentemente ficavam só no discurso. Eles não cumpriam de fato o amor, a misericórdia, a compaixão, que de fato é o ensinamento mais importante da palavra de Deus. Portanto, aqueles homens viviam muitas vezes uma religião só de discurso, só de aparências. E Jesus então percebia muito bem que frequentemente eram as pessoas marginalizadas daquela sociedade, como as prostitutas, os publicanos, que eram considerados pecadores públicos, mas frequentemente eram estas pessoas que tinham no coração verdadeira humildade, tinham no coração verdadeira compaixão e espírito de misericórdia. Porque estas pessoas que eram marginalizadas e muitas vezes muito sofridas, no coração delas
não havia a arrogância, a prepotência e o orgulho daqueles sacerdotes e anciãos do povo, que se consideravam donos da verdade, que se consideravam melhores do que os outros e que às vezes se consideravam até mesmo donos da graça de Deus. Então Jesus conta esta parábola e nos mostra que era no coração daquela gente sofrida e marginalizada, gente considerada pecadora, no coração daquelas pessoas havia humildade, havia abertura para o que Cristo lhes anunciava. No coração daquelas pessoas havia um sincero reconhecimento de que eram pecadores e de que, portanto, precisavam do perdão e da misericórdia de Deus. Enquanto que os anciãos e os sacerdotes, prepotentes e arrogantes, achavam que eram perfeitos e na verdade não eram. Irmãos e irmãs, o que nos chama a atenção também nesta parábola é o fato de que, quando aquele pai disse ao primeiro filho para ir trabalhar na vinha, e o filho respondeu não, mas depois de um tempo ele mudou de ideia e foi fazer exatamente a vontade do pai, chama-nos a atenção a paciência desse pai. Quando aquele filho respondeu num primeiro momento um não, o pai não se impôs a ele. O pai não o recriminou, mas o pai soube esperar o tempo daquele filho. O pai soube esperar o momento da conversão daquele filho. O pai soube respeitar a liberdade daquele filho e soube confiar que aquele filho era capaz sim de algo bom, talvez não naquele momento, mas em outro momento e de outro modo. Isso nos chama a atenção porque nos ensina a nos questionar sobre o nosso modo de lidar com os outros. Muitas vezes nós somos ansiosos, não sabemos respeitar o tempo do outro, o limite do outro e nem a vontade e a liberdade do outro. Às vezes queremos nos impor aos outros e queremos que os outros ajam e façam exatamente o que nós queremos, na hora que queremos e do jeito que queremos. Não sabemos respeitar o tempo do outro. E às vezes somos impositivos. Queremos que o outro haja e pense exatamente no momento e do jeito que queremos. Esse pai, no entanto, ele soube esperar. Por quê? Porque ele sabe respeitar o limite do outro, sabe respeitar o espaço do outro e o tempo do outro. Isso é algo que nós temos que aprender nas nossas relações interpessoais. Saber que o outro tem o tempo dele, o outro tem o limite dele, o outro tem as condições dele. E às vezes nós temos que aprender a respeitar isso, para que não sejamos invasivos, para que não sejamos extremamente exigentes do outro e queiramos cobrar do outro uma perfeição e uma prontidão que nem nós mesmos somos capazes de oferecer, porque nós também temos os nossos limites. Então, diante desta parábola do Evangelho, peçamos a Deus que nos ajude a melhorar também a qualidade das nossas relações entre nós, para que saibamos também ter esse respeito pelo tempo do outro, pelo espaço do outro, pela liberdade do outro, porque só esse respeito pelo outro
é que evita de acontecerem relações humanas abusivas, invasivas e desrespeitosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.